Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. Olha, eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia do Centro de Mídias, e vamos acompanhar o que nós temos aí na nossa aula de hoje. Então, nós estamos na aula 5, a nossa aula de revisão e avaliação. Vamos lá, vamos à nossa revisão. Vamos fazer aqui uma revisão sobre um dos grandes pensadores clássicos, o Sócrates, e também falar um pouco sobre a origem da filosofia. Vamos começar aqui falando um pouco sobre essa origem, para a gente entender então algumas palavrinhas-chave desse conceito. Cosmogonias se trata então de narrativas sobre a origem do mundo. Então são narrativas dos povos que criaram para explicar aí as culturas, como é que eles interpretavam, como é que eles viam então a origem do mundo de acordo com as suas tradições. Então, esse momento cosmogônico ele é marcado pelas questões religiosas, pelas questões míticas e também, em algum momento, por questões do pensamento científico, sempre tentando explicar qual é a origem e qual é a influência dessas narrativas na cosmovisão, na visão de mundo das pessoas. Mas como que o mundo foi criado segundo os indígenas? Então a gente vai ouvir aqui para a gente entender um pouco sobre essa narrativa cosmogônica. Como o mundo foi criado segundo os indígenas? No princípio, Deus Tupã morava no vazio, numa escuridão sem fim. Primeiro, Tupã criou o céu e as estrelas, onde fez sua morada, e abaixo criou as águas. Depois, Tupã desceu lá de cima, em grande redemoinho. Logo que Tupã tocou as águas, o sol surgiu no arco do céu. Então vocês veem que nesse momento que nós chamamos de cosmogônico, cosmogonias, são essas narrativas então sobre a origem do mundo a partir da ótica de uma determinada cultura. E nós aqui retratamos a nossa realidade dos povos indígenas, o deus Tupã, que para muitas etnias foi Tupã que criou então o mundo, que foi criando as coisas. Então é através do deus Tupã que há uma narrativa de uma explicação possível sobre a origem do universo, que é uma explicação mítica, uma explicação então de cunho mais religioso. Mas o que é então mesmo, vamos comparar aqui a cosmogonia com a cosmologia. A cosmogonia é o contrário de cosmologia. Enquanto uma área busca respostas lógicas, que no caso seria a cosmologia, outra se foca em respostas que se baseiam em desenvolvimento de mitos, que é a cosmogonia. Então, a cosmogonia ela atua reunindo personagens. Então, nós vimos Tupã, então, personagens, deuses. E as narrativas fantásticas, que vão explicar, então, a origem do universo. É claro que essas explicações, elas são explicações que as pessoas, o povo, aquela tradição, aquela cultura, ela segue, ela acredita naquilo ali e, então, faz parte da cosmovisão daquela cultura, daquele povo, que vai explicar, então, a origem do universo. E a cosmologia, ou as cosmologias, Então, elas são diferentes da cosmogonia. Elas são narrativas já escritas, A cosmogonia são narrativas, está baseada na oralidade. A cosmologia, não. Ela já avançou para questões mais escritas, ela aparece um autor. Então, também tem aí essa questão das figuras que aparecem ali nas cosmogonias, mas são mais conceituais, abstratas e sistemáticas. E como na abordagem científica, elas buscam desvendar metodicamente os princípios e as leis da natureza que atuariam desde sempre e sem interferências divinas. Essas leis da natureza, que eram trazidas pela cosmogonia, ela era atribuída, então, à ação de um Deus. A natureza,
A fertilidade da terra, o trovão, a chuva, tudo estava relacionado então com uma figura, com um personagem, né, que era atribuído a um Deus que era responsável, né, por aquela criação ali, por seguir aquele movimento ali. Então isso são aí, né, são a diferença entre uma e a outra. Vamos focar um pouco agora na cosmologia, né? Então olha só, a cosmologia, nós já temos aqui já a questão dos 4 elementos, né? Elas não vão olhar tanto para personagens divinos, vão olhar para personagens da natureza, do mundo. Então nós temos o fogo, a água, o ar, a terra. Então são elementos da natureza, vistos, né, sentidos pelas pessoas. Então a cosmologia vai partir desse olhar, não mais atribuindo a deuses, né? Então vamos lá, continuando aqui. Então é um estudo antigo na Grécia e traz uma reflexão sobre a origem do universo, como nós vimos agora, por meio, né, de uma questão mais racional. Como é que nós chamamos isso na linguagem grega? Nós chamamos aqui, ó, de logos e mitos. Logos e mitos. O que é o logos e o que é o mitos? Vamos acompanhar. Vejam bem, nós vamos falar agora do nascimento da filosofia e vai haver aí uma passagem, nós falamos aqui do mito, para o logos, que é a razão. Então, essa passagem representa o nascimento da filosofia na Grécia, né? E dá um movimento que vai do pensamento mitológico, que são aquelas narrativas, né, que nós falamos, e ao mesmo tempo o pensamento filosófico, que são os discursos. Então, isso marca o nascimento da filosofia. Então, é a passagem do mitos ao logos, ou seja, do mitos à razão. Mas o que é o mito, então? E aí nós vamos ver agora, então, para entender que o mito é uma narrativa, né, fantasiosa, né, mas de origem de alguma coisa. Então é um relato que busca explicar, dar uma explicação, geralmente recorrendo ao sobrenatural. Então, por isso a questão da divindade, é o sobrenatural, né, dentro dos fenômenos naturais. Então, Deus do trovão, Thor, né, então um fenômeno natural e uma questão sobrenatural, que é um Deus. Então essas narrativas, elas eram construídas coletivamente e não tinham uma autoria definida. Então, na antiguidade, pouquíssimas pessoas tinham acesso à leitura e à escrita, então eram essas narrativas, né, que eram colocadas, que as pessoas seguiam e acreditavam. Então, a partir desse momento que há essa ruptura, dá-se então o início da filosofia, nós chamamos de filosofia, do mitos ao logos, né? Da ideia da narrativa para a ideia do discurso. E quem foi assim, uma pessoa que se destacou bastante, né? Nós tivemos aí os pré-socráticos, né, que deram os primeiros passos para pensar o mundo a partir, né, da origem do universo, a partir da física, a partir da natureza. Mas lá na frente nós temos o período socrático, né? Foi o período onde viveu Sócrates. E Sócrates, né, falando um pouco dele agora, né, dentro desse contexto aí do surgimento da filosofia, já houve muitos avanços, muitas reflexões. Ele vai, então, na sua época, né, ele vai, então, entender a relevância desse pensamento junto com os sofistas. Eles ajudaram Sócrates a pensar um pouco, a discutir vários temas, né, da época. Então, a filosofia, então, ela era uma disciplina em constante evolução, e Sócrates e os sofistas, então, representavam o quê? Diretamente abordagens para esses questionamentos filosóficos. Foram esses dois pontos aí. Então, só que Sócrates, ele buscava a verdade. Os sofistas buscavam a retórica, buscavam uma argumentação ali para persuadir e a relativização do conhecimento. Sócrates não, ele buscava a verdade absoluta. E é por isso, né, que Sócrates, então, ele vai morrer por causa dessa busca da verdade absoluta. E ele vai criar, então, um método. Né? Ele vai buscar o seu método. E qual é o objetivo do método de Sócrates? É tentar afastar aquilo que era trazido mais, discutido pelos sofistas, que era a opinião, para alcançar a episteme, que é o conhecimento verdadeiro. Então,
ele vai, então, justamente fazer essa discussão e trazer à tona a verdade que ele tanto buscava, né? Ele dá a vida por isso. Ele vai dar a vida por isso. E qual é o método de Sócrates? Ele vai criar um método. Qual será esse método? Esse método está dividido em duas partes. Primeira parte é a ironia, né? Vamos falar um pouco sobre a ironia. O que era a ironia no método socrático? Era o momento em que ele conversava com as pessoas e ele perguntava às pessoas, questionava as pessoas, fingindo não saber de nada. Para quê? Para que ele abrisse um diálogo e pudesse, então, aí quebrar os preconceitos, as preconcepções e os pré-julgamentos. Então era como se fosse, né, ele fosse rompendo com esses preconceitos que as pessoas traziam aí, como se fosse verdade absoluta. Isso, então, é o que nós chamamos de ironia. Não é uma ironia no sentido de debochar das pessoas. Era ironia porque ele fingia não saber. Isso era uma ironia, né? Então, como é que era essa etapa? Ela se realizava na prática, né? Ele perguntava àqueles que passavam, né, por ele, os sofistas, eles indagavam essas pessoas para demonstrar que o conhecimento deles estava errado. Mas ele não chegava dizendo assim, está errado, né? Ele questionava, ele ia sondando as questões. Qual era a ideia que estava por trás disso? Era compreender que aquilo que julgava conhecer não passava de simples opinião, né, que é a doxa, ou uma interpretação parcial da realidade. Então, isso que ele combatia, né, com os sofistas. Então, a primeira parte desse método era interrogar as pessoas para que eles iam percebendo a sua ignorância, né? Então, eles vão percebendo aí. E o que ele defendia com isso? Ele defendia que o não conhecimento ou a ignorância era preferível do que o mau conhecimento. O mau conhecimento é mentira, é falsidade, é opinião, mera opinião, se baseada em preconceitos. Então, ele levava o interlocutor a perceber isso, né, que ele não estava seguro de suas crenças. Então, e ele poderia, então, reconhecer a sua própria ignorância. Ou seja, ele podia, sim, perceber que ele não sabia. E, nesse momento, então, ele abria um campo, quando a pessoa percebia que ele não sabia de tudo, que ele estava inseguro nas suas crenças, nas suas indagações, é que ele trazia a outra parte do método, que é a maiêutica. Maiêutica, né, nós temos aqui essa lâmpada que dá o sentido do que é a maiêutica. Dar a luz, né? Vir a luz. Então, o que é a maiêutica? É a segunda parte do método socrático, que quer dizer parto. Então, depois o porquê que era parto, né? Porque maiêutica quer dizer isso, né? Dar a luz. Então, ele vai prosseguir com as perguntas, mas agora ele vai ter outro objetivo, que além da ironia, além de fingir que ele não sabe, que é buscar uma conclusão segura a respeito do assunto. Então, o interlocutor, ele poderia definir um conceito. Aqui é que está a chave do negócio. Ele indagava, ele problematizava, ele discutia, ele fingia não saber e o outro ia percebendo, depois ia sentindo que ele não conseguia entender, né, com suas perguntas, então ele realmente se sentia com vontade de conhecer mais sobre aquele assunto. E Sócrates, então, entrava com o parto, fazia ele dar luz a esse conhecimento que ele estava buscando verdadeiro. Vamos ver aqui uma curiosidade, só para a gente entender por que esse termo maiêutica. Porque a mãe dele era parteira, ele cresceu vendo a mãe dele fazendo parto das mulheres em Atenas, e ele então falou que, poxa, se a mamãe ajuda as mulheres a darem a luz ao filho, a uma criança, eu vou ajudar as pessoas a dar a luz a novos conhecimentos e a novas ideias. Então, isso aí é a ideia que está por trás da maiêutica. Então, tipicamente, pessoal, nós podemos concluir assim, ó. O método socrático pode ser dividido em 7 estágios. 7 estágios. O primeiro, ele identifica as questões filosóficas, né, na conversa do dia a dia. Todo mundo fala daquilo.
Vamos ver o que eles estão dizendo sobre isso. O segundo ponto, ele vai isolar esse termo que é uma palavra-chave para ser analisada. Estão falando de justiça. O que é a justiça? Então ele vai analisar junto com a pessoa que está na dúvida sobre o que é a justiça, né? Então ele vai isolar só essa palavra que está em discussão e vamos agora então, né, debater sobre ela. E aí vem o terceiro ponto, que ele vai, né, afirmar não saber. O princípio dele é que ele não sabe e que ele está pedindo ajuda do seu interlocutor. Esse é o momento da ironia, né? Ele finge não saber. Mas para que ele finge não saber? Aí vem o quarto ponto. Ele não finge não saber porque ele quer me enganar a pessoa. Não. É porque ele está propondo para essa pessoa, na sua ignorância, no reconhecimento da sua ignorância, que ele crie a sua própria definição desse termo-chave. Justiça, o tema era justiça, debatemos a justiça. O cara percebeu que ele não tem muita dúvida sobre o que é a justiça. Então, ele vai propor o quê? Que você tem que pensar. Pense, porque você tem conhecimento, né? Vamos dar à luz, então, esse conhecimento? Aí, vamos lá. Então, crie agora uma ideia, crie agora uma definição do que é isso para você, a partir de tudo que nós discutimos aqui. Então, aí a pessoa começava, né, a pensar e não relativizar aquele tema, como era proposto pelos sofistas, né? Sócrates está buscando a verdade absoluta. E aí vem o quinto passo. Ele analisa a definição, já que o Cabra definiu, e ele vai fazer perguntas que expõem as suas fraquezas. Olha como Sócrates vai cavando, ele vai aprofundando, né, a questão. Porque ele quer que a pessoa realmente dar à luz não é fácil, né? A mulher sofre quando vai dar à luz a um filho. O parto ele é doloroso. Então, a mesma coisa com relação ao conhecimento. Ele está forçando ali, ele está indagando, ele está fazendo com que a pessoa perceba realmente a sua ignorância. E aí vem o sexto passo, que ele vai, então, através do diálogo, ele vai produzindo definições e vai melhorando, então, o seu conceito sobre o que é a justiça, sobre o que é o amor, sobre o que é a beleza, sobre o que é a realidade, o que é ética. Ele vai, então, refinando o seu conhecimento, porque ele partiu de uma reflexão filosófica radical, profunda, né, que olhou o todo naquela questão e não ficou preso apenas a uma retórica, né, a uma argumentação pura e simples. E o sétimo ponto aí desses estágios é que Platão, então, é que vai trazer à tona, que vai trazer para o conhecimento do mundo, dentro da história da filosofia, essas ideias, esse pensamento de Sócrates. Então, ele vai retratar todas as conversas do Sócrates, né, através dos seus diálogos, e aí, então, a gente vai conhecendo melhor o que Sócrates pensava a respeito desses temas. E por que Sócrates, então, se tornou uma pessoa, apesar de ser muito famosa, muito conhecida em Atenas, por que ele se tornou, no olhar da aristocracia, no olhar dos sofistas, uma pessoa que ameaçava a juventude? Por quê? Porque ele queria mostrar a verdade para essa juventude aí. Ele queria fazer com que todos eles sentissem-se grávidos de conhecimento, de sabedoria, o desejo de conhecer, e ele então forçava, indagava, questionava para que as pessoas pudessem conhecer a verdade de fato como ela era, e não através de demagogias, de mentiras, de meias-verdades, de meras opiniões. Esse era o papel do Sócrates, e por isso ele morreu, por isso ele tomou o veneno, a cicuta, e por isso então ele entregou a sua vida em nome dessa busca do conhecimento e da verdade absoluta. Tá certo, pessoal? Tudo certinho? Então até a próxima.